Boa, rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo da Way2, mano. Hoje eu tô aqui com o nosso mestre Gaijin depois de muito tempo aí. Fala comigo, Gaijin, suave? Salve, rapaziada, tranquilo com vocês? Quem fala é Gaijin, engenheiro de mixagem. Tô tipo o mestre do Mags aqui na Way, apareço uma vez por ano e sumo Exato, depois. Aí mixa mas... 90 faixas e volta, tá ligado? Mas tô feliz em gravar esse vídeo aqui pra vocês aqui na Way, pra mostrar um pouquinho do processo criativo desse ano, basicamente. E é isso, rapaziada, bora pra cima. Mano, hoje a gente vai estar vendo a faixa Bum Bum, mano, que é uma faixa aí do Ryu, Ricon Sapiência, Tashi Trace, tá ligado? É uma faixa aí que saiu há alguns meses atrás, tá ligado? Mas é uma estética bem diferente aí. Saiu o álbum dele Adulto Ideal, que é uma parada mais trap, mas tem essa mix aí que a gente vai estar vendo hoje, mano, que é uma parada mais afro, né? Mais reggaeton e afins, tá ligado? Reggaeton não tanto, né? Acho que é mais afro mesmo. Então se vocês gostam desse tipo de vídeo aqui, mano, de mix e master, mano, deixa o like aí, comentem o que vocês acharam, tá ligado? E, mano, vamos lá ver essa mix aí. Pode ficar aí à vontade, meu mano. Fechou? Mostra o que você quiser, o que você não quiser não precisa mostrar, mas é isso, mano. É contigo aí agora, mano. Vamos aprender agora. Rapaziada, a primeira coisa de tudo nesse som, mano, esse som é que ele tem muito mais de um produtor, tá ligado? Além do Six, que foi o produtor que mandou pra mim pra fazer mixagem, tem o Douglas Moda, eu acho que no meio tem... Tem mesmo, acho que tem até o Paiva, eu acho, mano. Tem, mano, se eu não me engano tem. Tem Então, bastante tipo gente assim, mesmo, visão. é um beat que foi sendo refeito muitas vezes, tá ligado? Ou seja, é um beat muito grande, tá ligado? Ele é um beat muito grande, ele tem 30 faixas de áudio, tá ligado? Meu Deus. Tudo isso daqui é só o beat, sendo que melodia não tem tanto, tá ligado? Mas a questão do beat é um beat muito grande, mano. E qual que foi, tipo assim, quando eu peguei a faixa, a primeira coisa que eu fiz, tá ligado? Foi dar uma atenção um pouco mais pras vozes, porque como o beat ele já é um pouco mais cheio, eu falei, cara, eu vou tentar achar um espaço um pouco mais certo, mais correto ali pra voz, pra ela poder, tipo, não ficar embolando muito com os elementos. Pra quem não sabe, o Ryu, ele faz as próprias mixagens deles ali no estúdio, basicamente, e ele já meio que deixa a voz de uma maneira que ele mais gosta, com a saturação presente em todas as vozes dele, esse harsh um pouco mais presente, tá ligado? Então, a voz ela já vem meio pré-mixada, tá ligado? E basicamente o que a gente precisa fazer é só dar um tapa final na voz. A voz ela tava soando assim antes dessa minha mixagem. Que projeto imenso, hein, mano? Que isso. Mano, e não é dos maiores que eu tenho, tá? Que isso. Não é, mano. Bizarro. Depois eu te mostro um projeto gigantesco que eu tenho aqui. Fechou. E sai fora. Tô bolando um pra ver se passa meu estresse. Bebê só rebola o bombom sem express. Ela quer que eu jogue nela o dinheiro em espécie. Não esquece, tô gastando nem pés. É que eu fiz essa aqui só pra ela mexer o bombom. Então a voz ela tava soando dessa forma. Vocês perceberam que ele já veio bem pré-mixado já, tipo, já vem com efeito, já vem com delayzinho, propriamente do gosto pessoal do Ryu. O que eu precisava fazer pra essa voz? Cara, como é um beat mais puxado pra um afrobeat, né? É uma música puxada mais pro afro e etc. E tem muito elemento no beat, eu precisava que essa voz não fosse tão harsh, tá ligado? Ela não tinha necessidade de ser um negócio tão na cara, tão áspero. Basicamente o que eu fiz foi fazer um controle nessa voz, controlar um pouco da aspereza, controlar um pouco do harsh dela e controlar um pouquinho também da dinâmica. Então, primeira coisa de tudo que eu fiz foi ter colocado um Pro Q, é o maior aliado na mixagem e equalização. Vocês vão perceber que a cadeia de plugins inteira, basicamente da mix do Ryu, foi praticamente quase só equalização. Eu não quis dar uma saturada, eu não quis mexer muito na característica da voz do Ryu, até porque ele já me mandou meio que do jeito que ele gosta, né, do jeito que ele preferia, então não tive necessidade de eu ficar mexendo muito na questão de sonoridade dele, tá ligado? Então basicamente em 100 Hz aqui eu fiz um low cut com 24 dB, então eu peguei abaixo de 100 Hz, ele vai estar cortando basicamente quase tudo de grave da voz do Ryu, mesmo que não tenha tanto presente, vou mostrar pra vocês. E aqui em 2000 Hz, basicamente eu fiz uma equalização fixa e também fiz uma equalização dinâmica. Porque às vezes a voz ela pulava muito, então eu precisava ter essa dinamicidade dela. Então eu não queria que ultrapassasse muito essa frequência. Só que se eu só colocasse uma equalização fixa, ela ia ficar toda hora matando o vocal, matando essa região do vocal. Então eu não achei necessário pegar e fazer só uma fixa ali, porque senão eu ia perder dinâmica na voz. Então por isso que eu coloquei uma dinâmica, realmente só pra pegar os picos em excesso que essa frequência passava. Tô bolando um pra ver se passa meu estresse. Bebê só rebola o bombom sem express. Ela quer que eu jogue nela o dinheiro. E aí basicamente depois aqui em 9K, quase 10 aqui, que é a região um pouco mais extremo agudo, eu só fiz uma equalizaçãozinha aqui de 1.2 dB, tá? Só pra tirar um pouquinho do excesso de S que tava na voz do Ryu. Logo em seguida eu vim com o de-esser, e o entendimento que eu tive com esse de-esser foi diferente. Vocês perceberam que eu não coloquei
Pro DS pros extremos agudos, então ali na região de 8K, 10K, nem nada. Porque esses extremos agudos do Ryu, ele não tava ultrapassando o volume tão grande, tá ligado? Ele não tava ultrapassando, tipo assim, de realmente perfurar a orelha, Pode crer. de perfurar o ouvido, no caso, né? Tipo assim, daquele agudo mais estridente, que vai ficar meio esquisito. Em compensação, aquele agudo mais puxado pro médio, ele tava assim ultrapassando, tá ligado? Então por isso que eu peguei aqui em 2K até 5, que é aquele agudo mais do harsh mesmo, que é da própria saturação que o Ryu coloca na voz dele. Tô bolando um pra ver se passa meu estresse. Bebê só rebola o bombom sem estresse. Ela quer que eu jogue nela o dinheiro. Em espécie. Quando esquece, tô. Só com um Pro Q e o ODS já deu uma puta limpada na voz do Ryu, que já deixou um pouquinho mais controlada essa questão de harsh, sabe? Tô bolando um pra ver se passa meu estresse. Bebê só rebola o bombom sem estresse. Ela quer que eu jogue nela o dinheiro. Em espécie. Quando esquece, tô gastando nem pensa. É que eu fiz essa aqui só pra ela mexer o bombom. De primeiro momento, eu acho que foi isso, o essencial. Tipo assim, pra voz do Ryu. Logo em sequência, eu vim com um SUF. O pensamento que eu tive muito pra usar o SUF, todo mundo sabe, ele é, um plugin famoso. Acho que é um dos melhores plugins que a gente tem e o que o pessoal mais usa depois, sei lá, do Pro Q da vida. Eu já vi um vídeo que é tipo assim, um cara perguntando pro vários engenheiros assim, qual que é o plugin favorito dele, todo mundo tipo, SUF. Mano, SUF ele é absurdo, mano. Dá pra usar em Mix Buzz, Master, Voice. Vocês vão perceber que o SUF ele tá bem agressivo aqui, o mix dele tá em 100%. Justamente porque eu achei a voz do Ryu muito agressiva, sabe? Então eu falei, cara, eu vou dar uma matada um pouco no vocal do Ryu, porque senão ele vai estar extrapolando muito, né, pra frente, sabe? Vai estar discrepante comparado aos outros artistas, porque a Tasha Trace, o Ricon, etc, não tem a entonação de voz que nem do Ryu, por exemplo, o jeito de cantar do Ryu nem nada, que o Ryu ele já canta mais pra frente, tá ligado? Ele já tem uma voz mais médio agudo, então ele já é um pouco mais forte. E aí eu falei, cara, eu vou dar uma amenizada justamente porque a música é um conjunto de tudo, né? Então, pra não perder a dinâmica, eu tô ouvindo o Ryu, a voz dele tá aqui, eu vou ouvir o Ricon, a voz dele tá aqui, entendeu? Senão, tipo, eu ia perder muito. E só com compressão, só eu colocar mais volume na voz do Ricon, por exemplo, não ia fazer diferença nenhuma com a questão de dinâmica, porque aí eu não tô mexendo com volume aqui, né? Eu tô mexendo com região de frequência. Então, por exemplo, uma voz, ela tá muito quente. Por que a gente fala que ela tá muito quente? Porque ela tem muito médio agudo, tem muito agudo. E se na voz do Ricon não tivesse esse calor, mesmo se ela tivesse alto, o pessoal ia falar, pô, mas parece que tá pra dentro, sabe? Parece que tá... não tá na cara, que nem a do Ryu. Então eu falei, cara, dá uma amenizada na voz do Ryu, justamente pra ela combinar um pouco mais ao decorrer da música, tá ligado? Pra poder ter esse equilíbrio entre todas as vozes. Então por isso que eu meti um SUF aqui em 100%. Tô bolando um pra ver se passa meu estresse. Bebê só rebola o bombom sem estresse. Ela quer que eu jogue nela o dinheiro. Em espécie. Quando esquece, tô gastando nem pensa. É que eu fiz essa aqui só pra ela mexer o bombom. Tá muito macio a voz, velho. Então logo em sequência eu vim com o 176. O 176 ele é muito bom pra esse tipo de vocal. Ainda mais quando é um vocal mais cantado, tem muita variação, principalmente na voz do Ryu. Eu optei pelo 176, né, justamente porque até pra vocal de rap, etc, é um puta de um compressor, ele traz um peso legal e eu não tô usando ele muito agressivo, tá? Tô bolando um pra ver se passa meu estresse. Bebê só rebola o bombom sem estresse. Ela quer que eu jogue nela o dinheiro em espécie. Quando esquece, tô gastando nem pensa. É que eu fiz essa aqui só pra ela mexer o bombom. É que eu fiz essa aqui só pra ela mexer o bombom. Os melhores plugins já feitos pela humanidade também. É mesmo, você gosta muito desse? Mano do céu, esse é o 4000E da Plugin Alliance, tá ligado? Eu sou fã também do irmão dele, que é o 4000G, mas nesse eu prefiro usar o 4000E pela sonoridade. Eu não uso o da Waves, mano, porque o da Waves eu acho ele muito metálico. Eu não acho ele tão agradável assim de ouvir, eu prefiro muito mais esse, tá ligado? E aí qual que foi o meu entendimento também pra esse plugin aqui? Novamente foi pra trazer um pouco mais de amaciar um pouco mais a voz do Ryu e também trazer um pouquinho mais de textura. Por isso que aqui em 16K eu achei que a voz dele tava sobressaindo muito mais nos médios e nos extremos agudos em questão de 10.000 Hz ali, mais ou menos 12.000, e eu não conseguia sentir a voz do Ryu tão aberta. Então em 16K aqui eu dei um ganhozinho de 2 dB, bem pouca coisa. Aqui em quase 2K mais ou menos eu reduzi menos 1 dB mais ou menos. E aqui em 900 eu também fiz uma redução de menos 1 dB. Qual que foi meu entendimento? Falei, cara, eu vou tirar um pouco de frequência, vou diminuir um pouco de frequência aqui, porque eu ainda acho que tá passando muito. Por que eu não fiz isso novamente com o Pro Q, tá ligado? Primeiramente, eu acho ele muito artístico, né? Então, tipo assim, ele vai trazer as frequências, e ela não vai trazer muita sujeira, não vai trazer as frequências mais metálicas, sabe? Mais sujas, por assim dizer. Ele é um negócio mais artístico, ele traz uma caracterização pra equalização muito bonita de ouvir, sabe? Eu vou até dar uma exagerada aqui, por exemplo, em 16K, que ele não vai
ficar absurdo de feio, mesmo se eu colocasse no máximo, por exemplo. Tô bolando um pra ver se passa meu estresse. Bebê só rebola o bombom sem express. Ela quer que eu jogue nela o dinheiro em espécie. Quando esquece, Obviamente tá bem saturado aquela região, né? sim. Tá com bastante. Mas ainda ele permanece ali uma questão um pouco mais limpa, sabe? Então por isso que eu preferi, basicamente, unicamente ter escolhido ele. Mostrar o antes e o depois, né? Dele. tô bolando um pra ver se passa meu estresse. Bebê só rebola o bombom sem express. Ela quer que eu jogue nela o dinheiro em espécie. Aí logo em sequência, então, vim com o de-esser, realmente só pegar um pouquinho das altas da voz do Rio, tanto que ela tá a partir de 13.000 Hz, que não é convencional de usar o de-esser, mas eu falei, cara, eu vou usar um pouquinho mais pra cima, eu queria pegar aquele ruidinho um pouquinho mais digital, sabe? Então vocês vão ver que o de-esser praticamente nem tá agindo, assim, de questão de atenuar aqui, mas ele consegue encontrar alguma região de frequência, sabe? Não. É, pode crer. Depois eu vim novamente com o Pro Q, tá? Mexendo um pouquinho mais na questão do agudo também, de novo, do Ryu. Mas essa questão do harsh de novo dele, que eu tava sentindo aqui, mas é bem pouca coisa. Na equalização fixa, foi a mesma coisa, eu coloquei 1 dBzinho só de redução e 1.7 dB. Só que na dinâmica, eu dei uma controlada um pouquinho maior, porque nessa questão, pra quem não sabe, a dinâmica do Pro Q, ele tem um threshold aqui, a partir do momento que ele vai agir, basicamente fazendo o papel de um compressorzinho. Basicamente aqui foi a etapa final na voz do Ryu, eu aumentei 3 dBs aqui em 15.000 Hz. Aqui em 5K eu dei uma aumentada também de 1.8, porque a voz do Ryu ela é um médio, e eu ficar só matando o médio assim no decorrer da mix, ou algumas frequências do médio, eu não acho tão legal, porque senão eu ia perder muita força na voz. Aí eu vim aqui e dei mais um pouquinho de ganho o final, até porque a voz toda tá tratada, então esse ganho que eu ia dar agora no final, ele realmente foi um ganho pra dar brilho, sabe? Mas não trouxe tanta sujeira, não trouxe tantas essas paradas. Aqui 1.5K, que é aquele médio um pouquinho mais anasalado, aquele médio um pouquinho mais de rádio, eu diminuí 1.5 dBs, tá? Porque achei que tava ultrapassando ainda muito, sabe? Achei que tava ultrapassando demais. Eu não gostei, eu não gostaria de usar no Pro Q, justamente pra não perder um pouco de informação demais. Eu falei, cara, eu vou usar logo no Mani Marroquin aqui, que é um outro equalizador, porque ele traz uma textura um pouco mais diferente e ele não vai afetar tanto o vocal. Então, por exemplo, mostrar pra vocês um antes e depois. Tô bolando um pra ver se passa meu estresse. Bebê só rebola o bombom sem express. Ela quer que eu jogue nela o dinheiro em espécie. Quando esquece, tô gastando nem pense. É que eu fiz essa aqui só pra ela mexer o bombom. Bom, 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 bom. É que eu fiz essa aqui só pra ela mexer o bombom. Bom, 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 bom. Trouxe um pouquinho mais de calor, sabe? Pra voz do Rio. Foi basicamente isso. E essa cadeia toda praticamente foi, tipo, conter os médios ali, né? Tipo, foi conter esse harsh que tava ali absurdo, né, mano? Tipo, foi, mano. Foi pra de conter. compressão porque, você fez uma parada só, tá ligado? Foi um bagulho bem tranquilo. E o restante todo foi, tipo assim, mano, deixar a voz redonda, né, mano? Questão de equalização. Foi tipo assim, basicamente o meu pensamento foi, cara, eu vou dar um tapa final, sabe? Tipo assim, que o Rio ele já manda com a mix que ele gosta, sabe? Ele já meio que manda o vocal dele então, ali. Porque o bagulho parece que já veio, né? Equalizado, meio comprimido, sei lá. Tipo... Já. Então, tipo assim, eu falei, pô, se eu ficar comprimindo mais, se eu ficar tacando mais saturação, se eu tentar meio que fazer uma nova mix, assim, pra realmente pra colocar a minha característica, colocar a minha cara ali. Ia ficar totalmente desconexo, né, mano? Ia ficar, mano. E aí, tipo, provavelmente ele não ia curtir, porque ia perder muito da essência da mix dele, tá ligado? E também eu não ia fazer o papel de mix, né? Que é realmente fazer o que a música precisa, tá ligado? Exato. Então eu falei, cara, eu vou fazer o mais básico aqui, realmente dar uma controlada. Então, por exemplo, tipo, com o beat todo, cara, dá pra sentir uma grande diferença com e sem a mix, sabe? Tô bolando um pra ver se passa meu estresse. Bebê só rebola bombom sem express. Ela quer que eu jogue nela o dinheiro em espécie. Eu tô no modo esquece, tô gastando nem pense. Aqui eu fiz essa. E aí, basicamente, o conceito foi sendo seguido por toda a música, assim, e tal. Não vou mostrar toda a mixagem da música, não vai ficar um bagulho gigantesco aqui. Mas quem quiser, rapaziada, dia 1º de novembro agora eu vou estar lançando meu curso, tá? Sound of the Under, em colaboração junto com o Mitsu Moria, engenheiro de mixagem também há mais 6, 7 anos. Mas, porra, brabo, mano. Quem quiser pegar aí, mano, a gente vai estar deixando o link aí na descrição depois que tiver o curso disponível, beleza? Porque eu acho que esse vídeo deve sair antes. Se já tiver disponível, olha na descrição que ele vai estar o link aí, fechou? Rapaziada, uma dica extra aqui pra mix do vídeo aqui e tal, pra vocês poderem entender um pouquinho. Primeira coisa de tudo, tá ligado? Engenheiro de mixagem, ele tem que colocar a característica dele, obviamente, na mixagem. Então, se o artista tá te procurando é porque ele gosta da sua mixagem, gosta da sua sonoridade. Então, busquem sempre se atentar à sua sonoridade e realmente tentar buscar o máximo possível ali no seu portfólio e tal, no que você acredita que a música deve soar. Só que ela tem que ser seguida pelo gosto do artista, entendeu? Se o artista falar que ele não quer a voz desse jeito, você não vai fazer a voz desse jeito, entendeu? Se o artista quiser falar, cara,
não quero deixar a voz principal do jeito que tá. Taca, sei lá, uns choros na voz principal toda, o tempo todo na música. Você vai ter que colocar, pô. Então, assim, o que eu vejo muito pessoal é trabalho de ego, tá ligado? O pessoal não trabalha tanto a questão do ego, tipo assim, não, a mix vai ficar ruim, a mix vai ficar ruim, a mix vai ficar ruim. Provavelmente não, cara. E no fim também, quem vai subir no palco é o artista, não é você, né, mano? Então, tipo, exato, mano. Então, seu tipo, trabalho você fez, tá ligado? Exato, quem vai estar ouvindo ali é o público, e o público não vai associar a mix, o público em geral, ele não vai associar a sonoridade da música a você. Ele é só um artista, tá ligado? Então, se a música tiver cagada, entre muitas aspas, tá ligado? Mas se na sua concepção a mix tiver cagada, eles não vão estar pensando justamente em você quando ouvem a música, entendeu? Ele não tá pensando no artista. Mas, cara, se o artista gostou, velho, não tem muito o que fazer, não. Tem que seguir o que a música pede. Música é arte, cada um tem seu gosto pessoal, então não pode ficar tentando ter aquele batalha de ego, tipo assim, tentar ficar forçando o artista o tempo todo, ou o produtor da faixa a querer de uma sonoridade, sendo que não precisa, tá ligado? E uma outra dica também aqui pra vocês, rapaziada, a partir do momento que vocês começam a mixagem, além de toda a organização do projeto, percebe que eu organizo todos os meus projetos certinho, começa primeiramente trabalhar com a sonoridade da sua música, tá ligado? Eu particularmente gosto de sempre começar uma mix com SSL Comp, tá ligado? Justamente porque eu vou estar sentindo a música praticamente finalizado o tempo todo, né? Então, qualquer processo que eu estiver fazendo na mix, qualquer etapa que eu estiver fazendo na mixagem, o SSL Comp ele já vai estar agindo. Então, qualquer efeito que eu vou estar colocando, eu posso já gerar, por exemplo, que o SSL Comp ele já vai estar ativo, entende? O SSL Comp, como ele faz uma compressãozinha de cola e traz a música um pouco mais pra frente, eu mixar sem ele, particularmente eu, Gajinho, mixar sem ele atualmente, é meio que eu mixar um pouco às cegas, sabe? Então, por exemplo, eu não sei o tanto de reverb, por exemplo, que eu vou colocar na voz, porque eu não sei, depois, quando eu colocar um SL Comp, o reverb vai passar muito, então eu vou ter que voltar lá e diminuir o reverb, por exemplo, sabe? O harsh da voz, por exemplo, a voz de tal jeito, depois que eu colocar o SL Comp, ela muda totalmente de sonoridade, entende? Aí eu vou ter que ir lá e mexer depois na mix da voz principal. Então eu não gosto. É muito bom mesmo, mano. Eu gosto de fazer isso também. Tipo, já ter uma masterzinha ali, tá ligado? Entende? Um clipper, tá uma parada bom, já dando volume, uma compzinha. Eu gosto bastante. É bom pra caramba, mano. Ajuda até porque, bastante. tipo assim, o SL Comp ele é muito limpo, tá ligado? Ele é usado por, todos os engenheiros de mixagem usam ele, independente de alguma etapa, tá ligado? Então o bichão é bom demais. E aí, basicamente, eu começo assim, tá ligado? E pra quem tem curiosidade, é basicamente essa configuração que eu uso. O threshold vai variando conforme eu vou mixando, só que normalmente ele fica aqui em torno de 12, porque eu gosto de pegar só os picos da música. Então ele vai estar comprimindo ali 2 dB e meio no máximo, tá ligado? Às vezes passa realmente, ele vai pra 4, mas é em casos esporádicos. Nas músicas do Bitet, todas passam acima de 4. Porque é o 808 pocando a todo tempo, né? Mano, é o grave batendo forte. Se eu colocar ele no mínimo aqui, ele não vai estar agindo praticamente no som. Então, mas aí sim, a configuraçãozinha legal que eu posso mostrar pra vocês. E também, mano, eu coloco um Pro L na Master pra dar uma segurada nos picos. Ele tá fazendo papel aqui, basicamente quase de um clipper, por assim dizer, porque o ataque tá totalmente lento e o release tá bem mais rápido. Então, basicamente é como... Não é a mesma sonoridade, tá, rapaziada? Pelo amor de Deus. Mas imagina que o Pro L ele tá fazendo o papel de um soft clipper na Master, tá ligado? Mas ele tá fazendo muito mais limpo, ele não tá clipando tanto quanto um soft clipper da vida, tá ligado? Basicamente é isso. Espero que tenham gostado aí, rapaziada, das diquinhas aqui. Às vezes é uma dica muito boa, tá, mano? Começa já logo com um comp na master, um limiter dando ganho, alguma parada assim, porque você já vai estar mixando, sabendo a sonoridade que vai estar no final, entende? Você não vai estar mixando a cega, tipo assim, eu tô mixando aqui, depois eu me resolvo na master, no mix buzz, nada do tipo. Não, já começa já com o negócio, porque você já vai mixando, já meio que ouvindo o produto final, tá ligado? Isso é muito da hora. Então você não tem nenhuma surpresa no final da sua mix, tá ligado? Chave, mano, chave. Mas, mano, acho que é isso, né, mano? Essa é a mix de bumbum, mixado aí por Gajinho, masterizado por Luciano Scalércio, certo? Vou deixar aí o arroba na tela aí, mas acho que todo mundo que tá aqui na Way2 deve conhecer o Gajinho, não é possível. Mas é isso, minha tropa. Tamo junto, comenta o que vocês acharam. Quiserem mais vídeo de mixagem, mano, seja com o Gajinho, seja com qualquer outro mix engineer também aí, mano, comentem, tá ligado? Mas a gente vai trazer, fechou? Depende de vocês aí. Fechou. Mas Valeu, tamo junto, rapaziada. Muito obrigado, Gajinho, mais uma vez. Tamo junto, irmãozão. Muito obrigado, Rob. Tamo junto, mano. É nóis.